Começa hoje os confrontos das quartas de final e do chamado Quadrangular da Morte do Campeonato Paraibano. Brigando pelo título estão Botafogo, 13, Campinense, Souza, CSP e Serrano. Já na luta contra o rebaixamento, se enfrentam Atlético de Cajazeiras, Alto Esporte, Nacional de Patos e a Desportiva Guarabira. Como tiveram as melhores campanhas da primeira fase, Campinense e 13 já estão nas semifinais e aguardam os vencedores dos confrontos CSP e Serrano e Botafogo e Souza. O Dinossauro enfrenta o Belo nesta quarta-feira na cidade de Souza. Amanhã, o duelo é entre Serrano e CSP na capital João Pessoa. Já pelo Quadrangular da Morte, o Alto Esporte recebe hoje o Atlético de Cajazeiras e na quinta, a Desportiva pega o Nacional de Patos em Guarabira. Olá, amigos e amigas do Diário do Sertão. Aqui quem fala é Léo Feitosa e nesta quarta-feira está iniciando o Quadrangular da Morte. O Atlético vai enfrentar o Alto Esporte às 20h30 no Estádio Almeidão, iniciando a sua caminhada de 21 dias para permanecer na elite do futebol da Paraíba. A tabela até foi favorável para o Atlético. Estreia fora de casa, depois tem uma sequência de 2 jogos aqui no Perpetão, depois 2 jogos fora e encerra sua participação no Quadrangular da Morte aqui em Cajazeiras, diante do Alto Esporte. A nossa expectativa é das melhores, acreditando de que o time vai permanecer na primeira divisão pela motivação dos atletas, pelo bicho que a diretoria está ofertando aos jogadores para manter a equipe na primeira divisão do futebol da Paraíba. Houve alterações, teve aí a saída do técnico Adelmo Soares, que teve um desentendimento com membros da diretoria e decidiu entregar o comando técnico do clube. O Ederson Araújo assumiu a equipe, o Ivanildo Dunga também vai estar aí tendo uma oportunidade na preparação física do clube e nós desejamos boa sorte para que eles possam fazer bons trabalhos e juntos conseguir manter o Atlético na primeira divisão do campeonato estadual. Respeitando as equipes de Guarabira e Alto Esporte, que se reforçaram para esse quadrangular, não são 2 patos mortos, vão dar trabalho para Atlético e Nacional de Patos, mas acredito que os 2 do Sertão vão permanecer na elite do futebol da Paraíba. Léo Feitosa, dos estúdios da Rádio Cidade, para a TV Diário do Sertão. Aqui na cidade de Souza, a expectativa realmente é muito grande para esse jogo de logo mais contra o Botafogo. Ainda mais pelo que o Souza vivenciou no campeonato. É um momento de muita turbulência, onde se dava até como certa a participação do Souza no Quadrangular da Morte. Mas o time ressurgiu, venceu os últimos 4 jogos e com isso chega encorpado para a partida de logo mais contra o Botafogo. Sabendo, claro, da força, da tradição, da estrutura que tem o time da capital, porém o Souza sempre muito forte quando joga no Marizão e pela maneira de como chegou a este momento no campeonato, vem com muita força, com muita vitalidade. O clima é de muita confiança, sabendo da dificuldade, mas entendendo que no futebol tudo é possível. Então a expectativa é de um grande público hoje no Marizão, incentivando o Souza para conseguir tirar a vantagem do Botafogo e decidir na capital com mais tranquilidade. Um grande abraço e até logo mais. Um abraço, pessoal que se liga aí no Diário do Sertão. A gente está aqui para falar do futebol da Paraíba, principalmente dos times aqui da capital do estado. A equipe do Alto Esporte, que tem um desafio importante contra o Atlético de Cajazeiras, que luta para escapar do rebaixamento, e o técnico Severino Maia vai poder contar com uma peça importante. O atacante Vanderlei foi regularizado e aí vai poder estrear com a camisa do Alvirrubro Pessoense. Um detalhe, o Alto Esporte não fazia uma campanha tão ruim como essa que está rolando nesse ano de 2018, desde que voltou para a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Uma ausência já confirmada é a do volante Elton, que não vai atuar nessa partida, mas aí o técnico Maia aposta em um resultado positivo já nesse primeiro duelo do Quadrangular da Morte. Quem também aqui na região, a gente pode dizer assim, do Brejo, Litoral, que disputa uma partida como essa é a Desportiva Guarabira, contra o Nacional de Patos, um jogo difícil e um ambiente que é comum para essas equipes, já que o Nacional de Patos jogou no estádio Silvio Porto
e também, né, se enfrentaram na segunda divisão, afinal subiram juntos, né, e agora correm o risco, obviamente, de que um possa cair, né, e obviamente o outro permaneça na elite do futebol da Paraíba. Sem mudanças, o técnico Luciano Silva não tem praticamente muita diferença do time que atuou nessa primeira fase do Campeonato Paraibano, como também o técnico Marcos Nascimento acredita da equipe do Nacional que aí possa conquistar, na verdade, um resultado positivo jogando fora de casa. O Nacional sofre uma pressão muito grande, né, do seu torcedor, porque, claro, o torcedor do Nacional quer ver o time na primeira divisão, o time que já foi campeão paraibano no ano de 2007. Já o time do Botafogo enfrenta a equipe do Souza no estádio Marizão, uma partida complicada, inclusive no extracampo, porque o Botafogo da Paraíba teve 7 jogadores internados na UPA, né, na unidade de pronto atendimento em Souza, devido aí a coisas relacionadas à alimentação. A gente conversava com o médico Fábio Farias, que é médico do Botafogo, está acompanhando a equipe nessa viagem pelo sertão, e o Fábio garantia que esses jogadores, né, a condição deles não compromete para a partida diante do Dinossauro do Sertão no estádio Marizão. Então é o que a gente tem de momento. Ainda, né, estamos na primeira rodada dessa definição, do quadrangular da morte, dessa repescagem para a gente saber quem vai para a semifinal. E os detalhes, claro, a gente continua trazendo para os amigos, sempre na marca da exclusividade. Um abraço a todos. Eu sou José Alberto e venho para falar da expectativa e dos preparativos do Nacional para a disputa desse quadrangular da morte do Campeonato Paraibano 2018, que vai definir os 2 times que permanecem na primeira divisão para 2019 e os 2 que cairão e disputarão a segunda divisão em 2019, pensando no Campeonato Paraibano da primeira divisão em 2020. Sobre o Nacional, o Verdão Maravilha, que viveu o drama da desclassificação para a disputa do título no último final de semana, apesar da vitória diante do Serrano em Campina Grande e de ter tido 5 pontos a mais do que o primeiro colocado do grupo adversário, o Nacional, que ficou de fora dessa disputa do título, vai disputar esse quadrangular da morte. O que é que pensam os jogadores? Os mais experientes, como Pantera, Lúcio, Curió, e entre outros jogadores que vivem essa experiência também, como o próprio Henrique, zagueiro campeão paraibano pelo próprio Nacional em 2007, que compõe esse elenco. Eles confortam e conversam com os mais jovens, mostrando que é uma outra competição, que é um novo campeonato e que todos precisam deixar o Nacional onde eles encontraram. Pela importância do jogo e pela garra e a vontade de todo o elenco, esses 2 sim certamente estarão em campo para enfrentar a Desportiva Guarabira. É para a diretoria um novo teste também, pois a classificação vai dar a essa diretoria ensinamentos e lições de um regulamento que foi aprovado, que foi jogado e que mostrou distorções, que mostrou que não favoreceu os times que mais pontuaram. O Nacional, por exemplo, eu vou repetir, teve 5 pontos a mais do que o primeiro colocado do outro grupo. O time do Serrano estreia na segunda fase do Campeonato Paraibano nesta quinta-feira no estádio do Amigão, quando irá enfrentar o time do CSP de João Pessoa, na luta por uma vaga na semifinal do Campeonato Paraibano. Será um jogo bastante equilibrado entre as duas equipes, entre o Lobo da Serra e o Trig de João Pessoa, pela essa vaga na terceira fase do Campeonato Paraibano. Então serão 2 jogos bem disputados, sem favoritos. O time do 13 iniciou ontem sua preparação para a semifinal do Campeonato Paraibano. O time alvinegro vai esperar o vencedor do jogo entre Souza e Botafogo, que está acontecendo essa semana e na próxima semana. O time do 13 apresentou já várias contratações para essa etapa do semifinal do Campeonato Paraibano. O lateral direito Thaleson, o lateral esquerdo Danilo Itaporanga, os atacantes Leilson e Hugo e o meia Beleu. Eles já foram regularizados e já estão aptos para estrear no próximo dia 18 aqui no jogo do 13 contra o vencedor de Botafogo e Souza. O Campinense também deu início à sua preparação para a semifinal do campeonato estadual. O Campinense também teve reforço para essa etapa. Os atacantes Matheus e Robinho e o volante Neto vieram reforçar a equipe do Campinense para essa fase semifinal do Campeonato Paraibano.
Também tivemos a saída do técnico Celso Teixeira e a chegada de Rui Scarpino, que estreou bem, estreou no Clássico dos Maiorais com a vitória de 2-0 do Campinense. Então nas semifinais teremos de um lado o 13 esperando Souza e Botafogo, do outro lado teremos o Campinense esperando o vencedor de CSP e Serrano. A expectativa de Campina Grande é que a gente possa ter os 3 representantes da cidade nessa fase da semifinal do Campeonato Paraibano e quem sabe já garantindo um na final do título paraibano 2018.